E aí, primeiro ano? De boa? Só alegria? É? Ah, que massa. Então é isso aí, mais uma semana nós aqui, né? À distância, eu de casa, vocês aí em casa. Estão em casa, né? Toma, é para ficar em casa, hein? Todo mundo em casa acompanhando aí, mas não sem estudar, né? Beleza? Tô aqui para gravar mais essa aula para vocês, tá? Agora a gente vai entrar no módulo 6, que é a apostila 2 dos senhores, né? Então, você tem aula física aí já? O que? Não pegou? Pega lá na escola, tá lá, tá? Ah, mas eu não peguei. Pega aí no portal que tem, tá? O importante é você estar com ela aí aberta para acompanhar essa aula. Belezinha? Vou dar aquele tempo para você pegar. Pegou? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é muito interessante, tá, gente? A gente vai trabalhar Nova Ordem Mundial 3. Esse é o nome do capítulo, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? O mundo pós 2001, né? O título aí tá pós 89, mas bom, você concorda comigo que se é pós 2001 é pós 89, então não tá errado, né? Esqueci de tirar. Então a gente vai falar um pouquinho como que ficou o mundo do século 21, beleza? A aula passada eu comentei com vocês da década de 90, a uma dissolução da Iugoslávia, né? Citamos aí rapidão, falamos um pouquinho sobre a Primeira Guerra do Golfo, né? A primeira invasão do Iraque, em 90, né? Importante. Falamos aí um pouquinho desse cenário conflituoso que era a Europa dos anos 90, logo após o fim da URSS, né? Do desacordo que tinha ali com vários países da antiga República Socialista Soviética, né? Da supremacia americana. Século XXI, gente, as coisas vão dar uma mudada aí no cenário, né? A coisa vai complicar um pouquinho. E dentre essas complicações, o que a gente vai observar? Bom, vamos observar algumas condições extremamente relevantes, tá, nesse cenário mundial. Acompanhe aqui comigo. A primeira coisa muito relevante é o que a gente vai chamar de atentado terrorista e a expansão do terrorismo. Deixa eu tirar minha cara da frente, senão vocês não veem, né? Bom, então o que acontece? Em 11 de setembro de 2001, acontece o famigerado atentado às Torres Gêmeas em Nova York, né? E o atentado no Pentágono, lá em Washington, né? Então é quando os aviões são lançados contra os prédios, né? Criando aquela cena catastrófica ao vivo, gente. Tá? Eu lembro onde eu estava quando a segunda torre caiu. Sabem onde eu estava quando o segundo avião bateu? Duvido quem acerta. Chutou aí? Ah, isso aí. Ou não. Será que você acertou? Eu estava buscando a marmita, o meu almoço, voltando da escola. Eu estava no segundo ano do ensino médio, voltando da escola, né? Com a marmitosa na mão. E aí, de repente, olho na TV e o segundo avião rebenta a torre. Olha que louco isso, né? Eu ia falar massa, mas não é legal não, né? Bom, então esse cenário, né, foi extremamente chocante. A cena do presidente americano, o famoso George W. Bush, né, o Bush filho, né, estático, estarrecido, sem saber o que fazer, foi uma cena impagável. Se você não viu, gente, isso é história, tá? História recente, tem no YouTube. Vai lá no YouTube, vê, tem a cobertura do Jornal Nacional lá disponível. Dá uma assistida lá para você ver, bem interessante, tá? Bem, na aula, geralmente eu passo alguns vídeos relacionados a isso. Então, vai lá você no YouTube, acha esses vídeos. Vou deixar alguns links para vocês lá no Classroom para vocês acompanharem, belezinha? Então é legal de ver, tá? Né? O presidente Bush meio estarrecido, né? Lembrando que o Bush tinha acabado de ser eleito, fazia poucos meses que ele estava na presidência, né? E o Bush foi eleito numa eleição extremamente polêmica, né? Várias acusações de fraude, né? O cara ele teve muita gente protestando na posse dele, coisa que nunca tinha sido visto ainda nos Estados Unidos.
né? Um cara super questionável do ponto de vista de capacidade de adotar políticas humanitárias, né? Muito, foi uma eleição ali, foi muito tensa nesse sentido, né? Algo muito parecido com o que a gente vê hoje, não foi mais ou menos assim com o Trump? Pois é, né? Era um cenário, né? Dentro desse contexto. Tanto é que esse atentado terrorista no governo dele escancarou uma série de problemas de segurança, tá? E de inteligência dos Estados Unidos, não é? Pô, como assim os caras invadiram os Estados Unidos e derrubaram 4 aviões, né? Praticamente, tá? Dentro do país. Né? Dali para frente, o mundo da aviação nunca mais foi o mesmo, tá? O mundo do combate, das guerras, nunca mais foi o mesmo. Foi ali que algumas instituições como a CIA, lembra da CIA, o Serviço de Inteligência Americano, que você vê em filme o tempo inteiro, em série? Dali para frente, a CIA passou a ter recurso quase que ilimitado. O que ela precisasse fazer, ela ia fazer, ia ter dinheiro para ela fazer, tá? Para espionar, desde que a justificativa fosse combater o terrorismo. Né? Então esse terrorismo, essa faceta internacionalizada do terrorismo, chamou muita atenção do mundo, né? Principalmente com o atentado de 11 de setembro. Tá? É quando o mundo parou para olhar e falou, opa, pera lá, quem que é esse cara? Quem que é esse tal de Osama Bin Laden? Na verdade, muita gente já sabia quem ele não era um ninguém, né? Tá? Quem que é essa tal de Al-Qaeda, essa rede terrorista globalizada que tem no estilo de vida ocidental, nas potências ocidentais, o seu maior inimigo e que combate esse inimigo com homens-bomba, né? Com pessoas com ataque a tiros, com carros-bomba, né? Muita coisa veio à tona, certo? Então, o novo inimigo do mundo do século XXI, do mundo ocidental, das potências ocidentais, não é mais um país, não. O mundo passa a ter medo dos grupos que são relativamente pequenos, mas que não têm medo de morrer, dos ataques terroristas. Beleza? Isso é muito sério, tá? Então, por isso que é importante entender esse contexto. Muito importante. Né? E aquela velha história, o que é o terrorismo? Como que eu defino o terrorismo, professor? É difícil definir terrorismo, não é? Por exemplo, a gente pode tratar de forma mais simples como o terrorismo como um ato de violência desproporcional, né? Que eu defiro contra o outro buscando um objetivo. Por exemplo, eu matar inocente é uma violência desproporcional para eu provar um ponto, quando eu tenho um objetivo, uma ideia a ser provada, não é? Eu pegar e matar o presidente, né? Porque eu não quero que a pessoa do presidente morra necessariamente, né? É que eu quero o quê? O que ele represente seja atacado, não é? Então isso, o terrorismo tem essas facetas. Esse tipo de terrorismo que passa a ser comum, tipo do 11 de setembro, ele tem uma faceta ainda mais grave, né? Que o alvo não é mais o alvo político, não é mais o político, né? São pessoas normais, se diz. Entendeu? E aí você pensa, mas esses caras são muito cruéis, né? Olha aí o que eles fizeram. De fato, eles são cruéis. Mas vamos tentar entender um pouquinho qual é o argumento, o que leva alguém a botar um colete de bomba e se explodir em um outro país, correndo o risco de ser morto antes de atingir o objetivo dele? Vamos pensar um pouquinho. Ó, durante os anos 90 e nos anos 2000 também, não teve uma série de intervenções militares norte-americanas no Oriente Médio, na Ásia como um todo e na África? Lembra que a gente falou? Pois é. Então isso foi criando ali um ódio anti-estadunidense muito forte, tá? Foram povos que cresceram, crianças que cresceram aprendendo a entender que quem explode o bairro que ela mora, quem explode a escola que ela estuda, são aviões, tá? Dos Estados Unidos, da OTAN. Só que ela não vai entender o que é a OTAN, tá? Ela vai ligar como a maior potência da OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, França.
E ela entende também que várias pessoas que ela conhece, essa pessoa cresce vendo várias pessoas que ela ama, da família dela ou próxima, morrendo nessa guerra. E quem que mata? Sacou? Então, pensa, para um indivíduo que cresce nesse meio, odiar os Estados Unidos, você entende que é muito fácil? Você entende? Então, a construção do ódio foi feita pelos próprios Estados Unidos, pelas próprias potências ocidentais, que produziram uma série de ataques violentíssimos contra povos mundo afora. Entendeu? Então é tipo assim, eles jogaram um pavio do ódio para ser aceso, certo? Então a galera já tem motivos de sobra para ter ódio, né? Para ter esse ódio construído. Agora, a construção do ódio é só alguém pegar esse pavio e riscar o fósforo e acender. E quem que faz isso? Aí entra os líderes dos grupos terroristas. Um Osama Bin Laden da vida, por exemplo, porque não foi ele que foi lá se explodir, né? Ele é o cara que comanda a parada toda, que incentiva as pessoas, que capta, que coordena tudo. Então existem vários captadores, né, nos grupos terroristas que manjam muito de convencimento, né, de psicologia, que vão induzir pessoas a fazerem esse serviço sujo. Triste, né? Eu gosto de fazer uma analogia muito próxima à captação de crianças para servir como soldadinhos na guerra de tráfico de droga aqui no Brasil, não é? Já viu como que tem criança e adolescente? O que essas crianças fazem para... Por que elas vão lutar? Por que elas vão pegar uma pistola e vão correr o risco de morrer por um traficantezinho no morro? Já pararam para pensar nisso? Pois é, você tem que entender que essa criança, gente, ou esse adolescente, da idade de vocês, muitas vezes, ele não tem perspectiva de futuro nenhum, né? Nenhum. Ele não tem significância de vida, né? Ele aprendeu, ele cresceu com a violência, vítima da violência sistematicamente. E aí, esse cara, esse indivíduo, ele está numa linha muito tênue entre morrer da forma que ele viu, que a vida dele viu, ou mudar para uma vida promissora, uma vida para sair disso, né? Se chega alguém, pega esse moleque nessa linha tênue, né? Nessa corda bamba e puxa, ele já era, né? Infelizmente, quando você não tem esses jovens que vão vestir colete bomba aí e tal, essas crianças que pegam em armas, se você for parar para analisar, o que leva elas a fazer isso é algo muito próximo. É a total falta de significância e de perspectiva de vida, né? Aí ela pega um discurso radical, alguém que fala que ela é importante, que ela pode ter um caminho, que ela pode ter um futuro naquilo lá, né? E aí ela acaba se entregando para aquela situação, certo? Geralmente homens-bomba, esses caras suicidas, dificilmente são pessoas velhas, tá? São pessoas novas, são captados desde cedo para fazer esse tipo de serviço, são treinadas, tá? Então por isso que é bem sério. Essa é outra faceta desse terrorismo internacional, né? Você tinha os campos de treinamento de homens-bomba. Louco isso, né? Olha aí, o campo de treinamento de homem-bomba. Imagina a lavagem cerebral, né, gente? Então isso é uma condição extremamente importante. E o 11 de setembro escancarou isso para o mundo. Deixou claro que, ó, nem você, Estados Unidos, nem você tá livre desse tipo de violência. Então é bom você ficar esperto. E os Estados Unidos ouviu, entendeu bem o recado e agiu contra esse recado, né? O problema é que a ação, na verdade, a reação contra o terrorismo foi também extremamente violenta e foi desproporcional. Ou seja, eu combati uma violência desproporcional e totalmente encabida e injusta com outras violências que podem ser interpretadas da mesma forma. Você entende? Né? Quantos drones aí americanos não explodiram casa de pessoa que não tinha nada a ver com crime? Gente, tem vários casos, né? Isso é muito triste, né? Imagina você tá aí assistindo a aula de boa, puf, explode a casa do seu vizinho, né? Aí depois vem um comunicado oficial. Olha, a gente errou, peço desculpas, é que tinha uma informação que tinha um terrorista por aí
E só que não era a sua casa, era outra casa e a gente acabou errando. Desculpa. Entendeu? E coisas desse tipo aconteceram muito nesse combate ao terrorismo, né? Então é o ódio, né, que gerou ódio e foi alimentando mais ódio, você entende? Então o combate, a reação contra o terrorismo pós 11 de setembro, o que ele produziu recentemente aí, que vem produzindo nos últimos anos? Não foi mais terrorismo? Pois é, e é isso que a gente tem que pensar com bastante cuidado, né? Como que eu reajo ao terrorismo? Como que eu combato alguém que não tem medo de morrer? Não é? É matando ele? Você entende? Morrer para ele não é o problema. Então, gente, essa condição passa a ser uma das preocupações centrais da estabilização do mundo do século XXI. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, tá? Eu vou falar agora aqui para vocês algumas políticas, algumas ações geopolíticas desse contexto pós 11 de setembro, tá? Vamos sistematizar, vamos botar ordem nessa parada agora, beleza? Acompanha aqui comigo. Para começar, vamos falar de uma paradinha que foi chamado de Doutrina Bush. Doutrina Bush. Quem que foi o Bush? Bush foi o presidente americano, como eu citei, né? Então, depois do 11 de setembro, ele criou uma série de medidas que ele apelidou como Doutrina Bush. Essas medidas tinham como ponto central combater o terrorismo internacional. Então, qual é o objetivo da Doutrina Bush? Combater o terrorismo internacional, beleza? Como que ele ia fazer isso? Política agressiva e unilateral. O que seria uma política agressiva e unilateral? O agressiva você entendeu, né? E o unilateral? É que os Estados Unidos poderia tomar uma ação sem perguntar para ninguém. Ou seja, sem ligar para a opinião dos outros países, sem ligar para a opinião da ONU, né? Ou seja, seria unilateral. A minha decisão só que eu vou considerar. Entendeu? Ou seja, eu vou abrir mão de conferências internacionais ou de discutir isso no cenário amplo se eu estiver sob ameaça. Se eu me sentir ameaçado, eu vou atacar e acabou. Simples assim. Você entende como que é grave esse cenário? Então essa é a ideia da política da agressão unilateral, ok? Essa política de agressão unilateral, ela está diretamente associada com uma coisa que a gente vai chamar de, olha aqui, ó, ataque preventivo, né? Olha aqui, deixa eu grifar aqui. O ataque preventivo. O que é isso, professor? Olha que bizarro isso, gente. Presta atenção. O ataque preventivo parte da seguinte premissa. Ó, eu acho, talvez você possa me atacar. Talvez, então, você possa me atacar. Então, antes que talvez você me ataque, eu vou te atacar primeiro, como prevenção. Estranho, né? Então, olha que louco. Então, o ataque preventivo partia da premissa de que se eu achasse que eu poderia ser atacado por você, eu atacaria antes. Entendeu? E quem que me daria essa informação que talvez você pudesse me atacar? Aí entra o papel da CIA, por exemplo, do Serviço de Inteligência. Tá? Então, por isso que a CIA ganhou muito poder na doutrina Bush, muito mesmo. Porque se a CIA levantasse informação, né, mesmo sem ter prova, hein, mesmo sem ter prova concreta, a gente vai ver isso, dizendo que talvez o país A fosse parceiro do terrorismo, meu amigo, ataque preventivo. Eu vou atacar aquele cara, eu vou pressioná-lo, independente de eu ter ou não ter prova. Você entende como que isso é polêmico e controverso, né? Então quer dizer que os Estados Unidos abriu uma prerrogativa que ele podia atacar outros países sem ter nenhuma prova concreta de que aquele país fez algum mal a ele, né? Então isso passa a ser um contexto muito grave da doutrina Bush, muito delicado, o tal do ataque preventivo. E aí, olha que louco, ele criou um negócio que foi chamado o Eixo do Mal. Olha o nome, né? Porra, eu chamei um grupo de países de Eixo do Mal. Esses países são o que eles chamam de amigos do terrorismo, tá? Olha aqui, eu não pus os países porque eu vou citar e você vai lembrar fácil. Olha aqui quem que é o Eixo do Mal. Ó, Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte.
Repito, Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte. Você entende que louco isso aqui? Imagina você, independente do que você acha do ditador lá da Coreia do Norte, mas você tá lá, você é o ditador da Coreia do Norte. Aí em 2002, né, o presidente dos Estados Unidos, da maior potência bélica do mundo, fala que que o seu país está no eixo do mal e que você é amigo de terrorista e que se você está no eixo do mal, você pode sofrer um ataque preventivo. O que você vai fazer? Para pensar. Você vai ficar parado? Ah, tudo bem, né? Não, né? Você precisa criar um discurso para mostrar que você é forte e perigoso o suficiente para que as pessoas não batam em você. Você entende? Aquela história, né? Eu não preciso ser valentão. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que eu sou valentão. Eu não preciso ser perigoso. Eu preciso que as pessoas acreditem que eu seja perigoso. Entendeu? Só isso já basta para que as pessoas pensem antes de me atacar. Você entende a lógica? Entendeu? Então, isso na verdade, como efeito colateral, você concorda que estimulou determinados desenvolvimentos bélicos no Coreia do Norte e no Irã? Pois é. No caso do Afeganistão e do Iraque, eram dois estados, desculpa dizer, dois estados falidos, extremamente desorganizados e que dificilmente teriam como criar uma resposta, uma repressão à invasão americana forte. Dificilmente. Eram estados que não tinham capacidade organizacional para isso. Já o Irã é gigantão. A Coreia do Norte é pequenininha, mas ninguém sabe direito o que tem lá. Então você fica meio assim, né? A CIA não consegue pegar informação fácil na Coreia do Norte. Então, olha que interessante. Se desses 4 países, 2 eu acabei de comentar que o cenário é um pouco mais complexo, quais que sobraram? Afeganistão e Iraque. E justamente esses 2 países foram invadidos sob o pretexto, principalmente o Iraque, sob o pretexto de ataque preventivo. Beleza? Então, o primeiro alvo, Afeganistão, tá? Olha aqui, ó. O Afeganistão, gente, era governado por um grupo chamado Talibã. Quem era o Talibã? O Talibã era um grupo de extremo fundamentalista, os caras terrível, tá? Aquele que não deixava a mulher, por exemplo, andar na rua mostrando nenhuma parte do corpo, né? Se a mulher mostrasse alguma parte do corpo na rua, ela poderia ser punida, tá? E algumas punições bem graves. Não poderia andar desacompanhada de um homem, tá? Enfim, medidas extremamente duras de repressão, inclusive com penas de apedrejamento em praça pública. Olha que bizarro, né? A gente tá falando do século XXI e eu tô falando para vocês que tinha pena de apedrejamento em praça pública, né? Para mulheres que que não respeitavam determinadas leis absurdas, né? Então, você acha que no Ocidente alguém ia gostar, ia ter compaixão do Talibã? Não, né? O Talibã era meio que consenso que era um governo extremamente duro e cruel. Então, para bater no Talibã é fácil. Os Estados Unidos acusou o Talibã de proteger e esconder o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden que foi o algoz, né, que foi o grande mentor do atentado do 11 de setembro. E aí, professor, conta para mim, Osama estava ou não estava no Afeganistão? Tudo indica que sim, e os Estados Unidos não conseguiu pegá-lo, tá? Isso é importante lembrar. Se ele estava no Afeganistão mesmo, os Estados Unidos fracassou rude, errou rude porque não conseguiu pegar o cara, tá? Não conseguiu. E aí tem várias histórias, né? Que teve momentos de quase que pegou, mas não pegou, enfim, né? O fato é que os Estados Unidos invadiu como resposta ao 11 de setembro, invadiu o Afeganistão, mostrou uma força impressionante, né? Com armas novas, bombas que faziam estragos assim absurdos nunca antes vistos, né? Em uso de guerra mesmo, tal. E não teve muita dificuldade em derrubar o Talibã, tá? Aí os Estados Unidos assume o controle, teve apoio da ONU, tá? Teve apoio, por exemplo, da Inglaterra, que é um país forte, Austrália, vários países apoiaram essa invasão ao Afeganistão. Por quê? Porque aí sim
tinham fortes indícios que o Talibã escondia o Osama Bin Laden lá. Aí foi a busca, não acharam nada, e os Estados Unidos ocupam o Afeganistão por muito tempo, né? A guerra para derrubar o Talibã e tirar o Talibã do poder foi rápida, tá? Foi questão de semanas. Porém, o que vem depois é o que você precisa entender. Aí, meu amigo, é o caos, tá? Você derruba o Talibã, mas você não derruba o ódio, tá? Você não derruba as pessoas que começam a atacar os soldados que estão ali. E a ocupação que era para ser rápida perdura até hoje, gente. Eu estou falando de 2020 e ainda tem tropas americanas no Afeganistão. Até hoje, os Estados Unidos nunca conseguiu retirar totalmente suas tropas do país, né? O plano era para ter tirado em 2011, não deu certo. Tá, continuou. Recentemente, aí vocês devem ter ouvido falar de uma tentativa. Olha que louco. O Talibã voltou ao poder nesse tempo. Gente, voltou ao poder com os Estados Unidos lá, no Afeganistão. Você entende como que é complicado? Então, na verdade, o que veio depois dessa invasão foi um desastre, né? Um desastre para os Estados Unidos. Por isso que a gente fala, né? Combater ataque terrorista simplesmente com violência militar dificilmente vai resolver, né? Tá? É uma guerra aí, a gente está falando de um processo de invasão que já passou uma década, né? E como que você vai justificar isso para sua população? Como que você vai justificar isso para os soldados, para as famílias dos soldados que estão morrendo lá? Morrendo para quê? Por que meu filho morreu lá na guerra? Para quê? O que ele foi fazer lá? Como que você vai explicar para uma mãe? Então, o apoio da sociedade americana a esses conflitos, foi despencando, o que é normal quando uma guerra é muito longa. Beleza? Então, a gente considera essa ocupação do Afeganistão mal sucedida, tá? Segundo alvo, a famosa invasão do Iraque ou Segunda Guerra do Golfo. Aqui também o negócio foi tenso e vamos contar para vocês, vocês vão ver, vocês interpretem como vocês quiserem. Bom, em 2003, né? Ali se vê que foi pouco tempo depois ali da Guerra do Afeganistão, né? Na mesma esteira, tá tudo meio que colado, tudo no mesmo contexto. O que rolou? Os Estados Unidos começaram a alegar, né, que o Iraque tinha arma de destruição em massa. Olha aí, o que é arma de destruição em massa? Já falei isso para vocês em sala, hein? É arma química, arma biológica, mas aqui o foco eram armas químicas. Ah, porque o Iraque tem armas químicas. Ah, porque o Iraque esconde armas químicas, tá? Ah, porque a ONU tem que ir lá fiscalizar. E esse discurso foi ganhando. Teve missões da ONU lá e não achavam nada. Ah, mas porque eles têm sim. E o Saddam Hussein, que era o ditador, né, que controlava o Iraque até então, né, era acusado de apoiar terrorista, né? Ele era um ditador sádico, sim, né? O filho dele, tem histórias terríveis, né, de crueldade. Beleza? Mas não foi provado que ele tinha armas de destruição em massa. Mas mesmo assim, os Estados Unidos, seguindo a lógica do ataque preventivo, lembra? Eu acho que você tem isso. Se eu acho que você tem isso e pode usar contra mim, eu vou atacar primeiro. Então, usando a lógica do ataque preventivo, os Estados Unidos invadem o Iraque, né? E aí é uma guerra também que era para ser curta e ainda é um verdadeiro desastre, tá? Até hoje também os Estados Unidos precisam estar no Iraque, né? Olha que loucura, né? De 2003 a 2020, né? Mas essa guerra, apesar desses motivos das armas químicas que nunca foram achadas, tem os que a gente chama de motivos reais, né? O que é consenso porque estava por trás dessa guerra. Gente, guerra é uma parada que gera dinheiro pra caramba, tá? Olha para um soldado montadinho pra guerra. Ele tem um capacete, ele tem um visor, ele tem um óculos noturno, ele tem um colete à prova de bala, ele tem aquela roupa, ele tem uma botina, ele tem um cantil d'água, ele tem outro cantil, tem lanterna, tem arma, tem outra arma, tem munição, tem sei lá mais o que, tem remédio, tem enfim, né? Tem a comida. Bota na ponta do lápis quanto custa para montar um soldado para botar lá no combate. Você entende que é muito dinheiro? Agora multiplica
Imagina esse valor, a gente está falando de milhares de dólares por soldado. Você multiplica isso por 300 mil soldados. É muito dinheiro. Então, quando a gente fala de indústria da guerra, tá? A gente não está falando só de arma, não. A arma é um setor mais óbvio. A gente está falando de toda a logística. O soldado, ele precisa comer, ele precisa cagar, meu filho. Tem que ter banheiro, tem que ter papel higiênico, tem que ter toda a logística, tem que ter comida, tudo. Tudo isso é muito dinheiro. E alguém vai ganhar dinheiro vendendo essas paradas para a economia da guerra. Ar-condicionado, né? Olha a conta, imagina a conta de ar-condicionado lá. Então isso, gente, a gente fala que os motivos reais da guerra foi o quê? O controle das reservas de petróleo do Iraque, né, por parte dos Estados Unidos, e principalmente o estímulo da indústria bélica e a indústria de reconstrução, né? Pensa, se destruir é caro pra caramba, imagina reconstruir. Tadã! Olha aí, eu destruí o país na invasão. Agora eu preciso reconstruir. As empresas americanas que iam fazer esse papel e fizeram, né? Então, tão caro quanto destruir é reconstruir. Então, é uma máquina de gerar dinheiro. E foi, tá? Olha esses dados aqui. A invasão do Iraque não houve apoio nenhum da ONU, nenhum. O Conselho de Segurança não concordou e não autorizou os Estados Unidos a invadir o Iraque, tá? Zero apoio, isso é bem sério, tá? Ou seja, os Estados Unidos fez unilateralmente, como a gente comentou, tá? Eles fizeram uma coalizão internacional de mentiria com os países lá, pequenininho, só para falar que tinha uma coalizão, só para falar que ele não estava sozinho, tá? Utilizaram mercenários no conflito. Como assim, professor? Igual aqueles do filme? Bom, se é igual aqueles do filme, eu não sei dizer, porque eu não conheço mercenários, não está no meu round, não está no meu escopo de amigos. Mas uma coisa eu garanto para vocês, tá? Gente contratada para lutar guerra, isso acontece. Por quê? Porque se o mercenário morrer, o governo tem que explicar isso para alguém? Não. Se esse mercenário foi preso, ele precisa explicar? O governo vai negar. Esse cara trabalha para mim? Claro que não, pô. Não é. Nem usa uniforme, nem é da Força Armada. Então, é um vínculo muito raso. Eu pago pro cara aí. Se ele morrer, morreu. Se não morrer, não morreu. E o problema não é meu. Entendeu? Então, os Estados Unidos começou a utilizar mercenários nesse conflito para reduzir as tropas oficiais, né? Triste. Então, a promessa, o Obama prometeu tirar as tropas, né? O presidente americano Obama prometeu tirar em 2011, mas também não conseguiu. Olha esses valores, né? Dá uma olhadinha aí na tela. Você entende que a gente está falando de cerca de 1,5, vou até grifar aqui. Cadê o meu mouse? Eu estou falando de mais de 1,5 trilhão de dólares gastos em 10 anos de ocupação. 1,5 trilhão de dólares. Você entende que se isso fosse um PIB de um país, esse país estaria entre os 10 PIBs do mundo? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Por isso que a gente fala que é uma indústria. É tanto dinheiro que os Estados Unidos sentiu o baque econômico disso aí. Pra você ter uma noção, né? Foi muita grana. E aí, meu amigo, a população já estava de saco cheio dessa história de invasão do Iraque, tá? O Obama, quando ele entra, uma das promessas de campanha era essa, era tentar acabar com essas tropas americanas no Oriente Médio, principalmente no Iraque e Afeganistão. Beleza? Complicações. Lá no Iraque você tem grupos xiitas e sunitas, que são grupos diferentes dentro da religião islâmica, né? Tá? Que são grupos que disputam o controle territorial em alguns lugares, né? Então, por exemplo, você tem ali governos do Saddam Hussein, por exemplo, ele era sunita, né? Apoiado pelos Estados Unidos. Então, quando ele cai, os xiitas querem assumir o poder. Aí os grupos sunitas atacam os xiitas. E nessa história toda ainda você tem um terceiro grupo, que é o povo curdo, né? Que o povo curdo também quer formar o Kurdistão, que também ataca. Então, na verdade, você tem vários atores ali regionais que entram em conflito. Por isso que a questão do Iraque é uma questão que até hoje não está resolvida e não vai ser resolvida amanhã, tá? É uma situação bem grave, beleza? Aí é uma pedra no sapato da política externa americana, tá? Provando mais uma vez que essa doutrina Bush foi um verdadeiro desastre em termos de resultados práticos geopolíticos.
E nesse tempo, o que aconteceu com o ódio em relação aos Estados Unidos? Só aumentou, né? Cada ataque desastroso, cada violência desproporcional dos soldados lá em campo contra a população desses países só fez aumentar o ódio contra os Estados Unidos, né? Ou seja, o movimento anti-americano cresceu. Então você concorda que a tendência é que tenha mais gente disposta a morrer, né? Para praticar ataques terroristas contra alvos ocidentais de parceiros americanos. Sacaram como que isso é grave? E daí que vai surgir o famoso ISIS, né? Ou, como é conhecido aqui, Estado Islâmico, aquele grupo terrorista famosão. Então, de certa forma, quem que produziu o ISIS? Tadã! O próprio Estados Unidos. E as suas ações desastrosas no Oriente Médio. Beleza, galera? Nossa, professora, essa aula tá longa. Tá mesmo e vai ficar. Paciência, esse conteúdo precisa falar. Tá tranquilo? Vamos lá, então? Essa parte aqui ficou clara? Essas intervenções dos Estados Unidos aí no Oriente Médio no século XXI, certo? Então é isso aí. Vamos continuando, tá? Eu coloquei um mapinha aqui para vocês localizarem quem é o perdidão aí dos mapas, só para você sacar e lembrar onde está o Afeganistão, tá aqui, e o Iraque, ó, bem aqui no Golfo Pérsico. Outro país do eixo do mal, o Irã, bem no meio entre o Iraque e o Afeganistão, e a Coreia do Norte para lá, tá aqui, né? Beleza? Então olha aqui a posição estratégica do Iraque e do Afeganistão. E do Irã também. Tá vendo como que o Irã é grandão? É México e Irã. O Irã é outra história, tá? Não é tão simples assim. Beleza? Então bora lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre outros eixos de potência geoeconômica ou potência geopolítica. Vamos falar rapidão sobre China e sobre Rússia, né? Olha aí o crescimento da China e a revitalização geopolítica da Rússia. Gente, no século XXI, enquanto os Estados Unidos estava gastando trilhões e trilhões com essas ocupações desastrosas no Oriente Médio e queimando o seu filme com os aliados que não queriam se envolver naqueles conflitos, o que a gente observa? Um crescimento e um fortalecimento da China e da Rússia na Ásia. Olha aí, né? Para a Rússia, gente, é lindo essas guerras dos Estados Unidos. É lindo, por quê? Porque ela vai fazer o quê? Meu amigo, ela vai vender aparato bélico, simples assim, tá? Quanto mais inimigo tiver dos Estados Unidos ali na Ásia, mais mercado potencial a Rússia vai ter para o seu armamento. Sacaram? Gente, negócios, né? Business. Né? A Rússia pensou, bom, já que os Estados Unidos quer ganhar dinheiro com guerra, eu também quero, só que do outro lado. Então é uma situação interessante de observar. Bom, a China, gente, ela veio crescendo fortemente, a gente já comentou sobre isso, né? Principalmente a partir dos anos 90, e no século 21, aí nos anos 2000, ela já desponta como uma das principais economias do mundo, né? Já chegando no século 21, tá pé na porta. 2010 ela passa até o Japão e vira a segunda economia do mundo, e a tendência é virar a primeira um belo dia, né? Agora com essa história toda aí de contexto de pandemia, a gente não sabe como vai ficar o depois, né? Mas a tendência natural é essa, beleza? A China também se transforma numa potência tecnológica. Gente, quem que briga ali, ó, para desenvolver as tecnologias de agora com os Estados Unidos é a China, entendeu? Então a China tá aí, tá chegando, né? Tecnologias muito novas, como a tecnologia 5G, que vai permitir a gente controlar coisas à distância e tal. A China tá lá no topo do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Fortalecimento militar chinês, né? E, obviamente, influência geopolítica. A China influencia muito a África. Olha que interessante. O continente africano ficou meio esquecido. E quem que passou a assumir o controle ali? Influenciar a China. A China que não é boba nem nada, né? Ela precisa de petróleo também, né? E lá tem bastante petróleo na África. E a China viu e começou a ajudar vários países ali, igual os Estados Unidos faz com a gente, né? Não, eu te ajudo, te dou uma grana aqui, tá? Fica comigo.
A China faz isso, por exemplo, com países como Angola, Moçambique, beleza? Então, um papel bem relevante. Ali perto da sua fronteira também ela é muito dura e ela não permite, tá, interferências ali, tá? Isso é muito importante lembrar. Presta atenção nisso que eu vou falar, ó. Presta atenção. Vou aumentar minha cara, tá? Dificilmente você vai ver a China interferir em conflito dos outros. Dificilmente. Porém, não interfira nas questões dela, tá? Quem entender isso vai ficar de boa, beleza? Não mexe no meu, tá? Que aí eu fico de boa, beleza? Então a China tem uma postura muito assim, ela não vai ficar interferindo em conflitos igual a Rússia e Estados Unidos, porém, se ela achar que ali envolve interesse direto dela, ela vai dar o pitaco e aí ela vai mostrar força mesmo, tá? Bom, a Rússia, gente, nos anos 90 estava destroçada com o fim da URSS, né? Lembra que teve abertura econômica, né? Privatizações e todo aquele neoliberalismo implantado na Rússia foi extremamente desastroso, que fez o índice de pobreza subir para mais de 50%. A sociedade via muito mal, aumentou a criminalidade, a máfia russa cresceu, enfim, virou um caos socioeconômico na Rússia. Essa é bem a verdade, tá? Nos anos 2000, a Rússia foi privilegiada com a valorização do petróleo. O petróleo começa a subir. Olha aí, liga os pontos, né? Não teve uma guerra ali, uma invasão ao Iraque, que fez o petróleo subir o preço? Pois é, você entende? As ações americanas ali no começo do século XXI, né, de interferência no Oriente Médio, produziram um aumento do preço do petróleo, de certa forma, que favoreceu quem? Tadã! Favoreceu justamente a rival dos Estados Unidos, que é a Rússia, né? Olha aí como as coisas são correlacionadas, né? Então essa valorização do petróleo no século XXI fez a Rússia crescer e voltar a ter um ar, respirar aí aliviada economicamente, ter dinheiro para investir. E ela fez isso, né? Ela fortaleceu o multilateralismo geopolítico, que é o quê? Descentralizar o poder dos Estados Unidos e criar centros regionais. Fez parceria com a China, né? Fez, inclusive, na época, conversou bastante com países, conversou com o Brasil, conversou, né, com a Venezuela, se aproximou, começou a criar suas zonas de influência, defendendo uma lógica multipolar e não centralizada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai gostar disso? Óbvio que não, né? Então a gente passa a ter uma tensão aí que alguns chamam de revitalização da Guerra Fria. Talvez seja exagero, né? É outro contexto. Mas é interessante de observar, bem interessante. O serviço secreto russo também volta a receber bastante dinheiro e atuar para interferir em zonas que ele quer que seja a sua área de influência. Beleza? E é disso que a gente vai falar agora. As fronteiras russas. E aí teve dois casos pertinho da fronteira russa, que a Rússia teve que mostrar força do ponto de vista dela, tá? Para mostrar quem que manda. Beleza? Vamos ver. O primeiro caso aqui é a invasão da Geórgia em 2008, tá? O que aconteceu aqui, gente? Em 2008, tá? A Rússia, na verdade, 2008 na verdade estava tendo a Olimpíada de Pequim, né, na China, né? Ou seja, o mundo estava voltado para a Ásia, ali pertinho da Rússia, né? E a Rússia começou a observar desde os anos 90 uma tensão ali na Geórgia, umas coisas mal resolvidas do fim da URSS, né? E tem um territóriozinho ali na Geórgia que chama Ossétia do Sul. Essa Ossétia do Sul, que você está vendo aqui no mapa, tá? Aqui na Geórgia, que está na fronteira sul da Rússia, essa Ossétia do Sul, ela sempre teve o apoio russo, ela sempre teve ligação étnica, histórica e linguística muito mais com a Rússia do que com a Geórgia, entendeu? E é ali que a Ossétia sempre quis independência. A Geórgia, obviamente, nunca deixou para não perder território. Lá em 2008, lá teve um movimento forte de independência da Ossétia em relação à Geórgia. O que a Geórgia fez? Mandou tropas militares invadirem a Ossétia do Sul para acabar com o movimento separatista. Falou, cala a boca, aqui não vai ter separação de nada. A Rússia aproveitou a situação e falou, então quer dizer que você está atacando um aliado.
Então, a Rússia, aproveitando esse cenário, invadiu a Geórgia para pressionar a Geórgia para deixar a Ossétia do Sul em paz. Só que a Rússia é muito maior que a Geórgia, né? E aí o mundo criticou fortemente a Rússia, falou que foi uma invasão ilegal e tal. E aí, tandã, o que a Rússia alegou? O quê? Os Estados Unidos pode atacar outros países sem ter evidências concretas de que esse país fez mal e eu não posso? Então são dois pesos e duas medidas? Então, esse argumento da Rússia, na verdade, enfraqueceu muito o posicionamento internacional. Então a lógica era, então quer dizer que os Estados Unidos pode ou não posso? Então, como que funciona isso? Então você quer que eu te ouça e quando os Estados Unidos fez um negócio errado, você não fez nada? Então, ONU, desculpa, para mim sua decisão não vale nada. Então, isso aí, olha aquilo que eu falei, né? As decisões dos Estados Unidos ali na doutrina Bush ajudaram a fortalecer o discurso bélico e o fortalecimento militar da própria Rússia, né? Então a Rússia invadiu a Geórgia, tá? Teve muita pressão internacional para que ela saísse e aí depois de um bom tempo, de alguns dias, ela fez um acordo e recuou, tá? Recuou, mas com os acordos com que ela queria aqui, ó, assinados, né? O que dizem? Dizem que a Geórgia estava buscando entrar na OTAN. Imagina se a Geórgia entra na OTAN. Significa que iam ter tropas da OTAN coladinhos na Rússia, né? A Rússia ia querer tropas da OTAN ali pertinho? Nem a pau. Então a gente pode alegar também que um fator geopolítico é esse, para a Geórgia não participar da OTAN, né? E para a Geórgia entender que ali é área de influência russa. É tipo um recado. Falou, ó, meu filho, você entendeu, mano? Você é meu vizinho, cara. Você não vai falar com o meu inimigo. Se você fizer parceria com o meu inimigo, quem tá aqui do lado é você, não é ele. Entendeu? Quem vai levar uma traulitada vai ser você, não vai ser ele. E aí, qual é o caminho que você quer? É tipo assim, é um recado, entendeu? A Rússia mostra força, uma força às vezes muito maior do que é necessária, para deixar claro que ali quem vai mandar é ela. Sacaram a ideia? É uma estratégia, né? Que os Estados Unidos usou em vários momentos. Beleza? Então essa foi a invasão da Geórgia. E para terminar, vai terminar, professor, que longo, é a anexação da Crimeia, né? Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês entenderem onde fica a Crimeia melhor, né? Tá vendo a Crimeia aqui, ó? Fica no Mar Negro. Ops, risquei o Mar Negro. O Mar Negro, tá, gente? É interessante vocês entenderem que é um dos poucos lugares que a Rússia tem de mar que não congela, né? Que não congela, que fica, vamos chamar aqui de águas quentes. E esse Mar Negro, ele pode ser interligado por aqui, ó, tá? Ao Mar Mediterrâneo. Ou seja, olha que rota legal de comércio, né? Beleza? Então isso é importante de lembrar. Olha aqui, a Geórgia também está no Mar Negro, tá vendo? Ossétia do Sul aqui, tá? O Mar Cáspio. Então, o que acontece? Aqui na Crimeia tem muito russo morando. Muito. Por quê? Porque lá no século XIX isso aí pertencia à Rússia, a Rússia deu isso para a Ucrânia, e, enfim, no frigir dos ovos, há muito tempo a Crimeia pertence a quem? A esse país aqui, a Ucrânia. Porém, na Crimeia tem um monte de morador russo. Como a Ucrânia era historicamente parceira da Rússia, tudo bem, deixa lá, deixa estar, tá? E aqui olha os eventos que aconteceram, tá? Em 2014, a população sai às ruas de Kiev para pedir que o governo se alinhe com a União Europeia, tá? Em detrimento da parceria com a Rússia. Ou seja, larga a mão de Rússia, vamos se ligar com a União Europeia. A população pediu isso. E aí foi um movimento forte. Beleza? O presidente, na época, ele era pró-Rússia. Então, o que ele falou? Galerinha, vocês estão aí na rua? Beleza. Azar de vocês. Por quem que eu vou optar? Eu vou optar por continuar com o meu histórico parceiro, que é a Rússia. Tá? Beleza? E aí, meu amigo, a galera aí foi pra rua quebrar tudo de novo. Qual foi a reação do presidente da Ucrânia? Foi simpático falar, gente, por favor, vamos voltar para casa que eu não vou fazer parceria com a União Europeia? Ou ele chegou na porrada? O que você acha? Pois é,
Então ele teve uma reação, usou a força de reação contra os manifestantes, o que gerou uma condição quase insustentável, né? Ao ponto dele ter que deixar o país, tá? Em fevereiro de 2014, né? O presidente pró-Rússia da Ucrânia vaza do país e no lugar, ó, quem que vai assumir o poder na Ucrânia? Olha que louco, um governo pró-União Europeia. Que você acha que a Rússia vai pensar a respeito disso? A Rússia vai pensar, pô, peraí, outro vizinho meu se engraçando com o meu, abre aspas, inimigo? Não é bem assim. Então a coisa ficou tensa ali, né? Tá? Nessa situação mais tensa, o que aconteceu na Crimeia, tá? A Rússia alegou o seguinte, ela falou, a Rússia não reconheceu, falou que a queda do presidente parceiro era um golpe de Estado, que isso aí era inaceitável, então ela ia fazer o seguinte, ó. Então ela ia fazer o seguinte, ela ia considerar como golpe de Estado e ia considerar que a população russa da Crimeia estava em risco de de sofrer violência, tá? Então ela alegou, falou, ó, a galera o povo russo que mora na Crimeia está em perigo. Por quê? Porque as coisas estão tensas na Ucrânia e esse ódio contra a Rússia está crescendo. Então eu, como russo, como Estado russo, vou defender o povo russo na Crimeia. Então o que o Putin vai fazer? O Putin é o presidente, lá o comandante da Rússia. O que o Putin faz? O Putin invade, tá, a península da Crimeia e toma conta da região. Corretinha a linha, né? Beleza? Aí chega a situação, tá? Com a Rússia invadindo a Crimeia, tá? Ela propõe um referendo. Esse referendo aí a galera fala que foi forçado e tal. Esse referendo aí foi mentira e tal, não sei o quê. Mas nesse referendo, segundo a Rússia, quase 99% das pessoas votaram a favor de que a Crimeia voltasse ao domínio russo. Tá? E a Rússia não quis saber se era legal ou ilegal, não quis, falou, ó, para mim é legal e acabou. 99% quer, então fechou. Então ele anexa a Crimeia à Rússia. O que é anexar? É pegar o território e falar que é nela. Então isso a gente chama esse processo de anexação da Crimeia. Ou seja, a Rússia pega de volta a Crimeia e fala, não devolvo. E não devolveu mesmo, até hoje. Tá? Inclusive criou ponte ligando o território. Aí a Europa ficou pistola, né? Então Estados Unidos e a União Europeia proporam um monte de sanção econômica, cortes de bloqueios econômicos contra a Rússia e tal. E aí a tensão ficou enorme entre Rússia e OTAN, entre Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Coisa ali está tensa até hoje, tá? Não está tranquilo não. Beleza? Então esse é o cenário. Então a anexação da Crimeia ocorreu em função, né, de que a Ucrânia não queria mais fazer parcerias com a Rússia e sim com a União Europeia, e a coisa foi saindo do controle, enfim. E a Rússia aproveitou o ensejo para anexar a Crimeia de novo, com qual objetivo principal? Mostrar poder, né, gente? Mostrar poder, mostrar que ali ela tem poder. Sempre. Beleza? Tranquilo, gente? E para finalizar aí, agora vamos falar um pouquinho que a apostila traz, né? Da influência da crise financeira. Gente, também outra coisa que marcou muito o século XXI, né, foi justamente a crise de 2008, não é? Crise gravíssima em 2008, que atingiu em cheio as economias centrais, ou seja, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, né? A tríade do capitalismo que a gente falou. Então essa tríade que a gente falou nas aulas passadas, ela levou uma porrada, um chute certeiro na crise de 2008. Os países emergentes aproveitaram o ensejo para crescer. Então a Índia cresce, o Brasil cresce muito nesse período, a China e a Rússia também. Então, quando foram criar um organismo, se reunir para discutir o futuro econômico do mundo e soluções, tá? Não tinha como não considerar os emergentes. Então, o G20 ganha uma grande força. Quem é o G20? Tá? São as 19 economias mais fortes do mundo, ou seja, países emergentes também, mas a União Europeia. E aí, as propostas do G20, quem ganha protagonismo nessa história são os países emergentes, né? Como Rússia, China, Brasil e Índia.
Por isso que esse contexto do G20 passa a ser muito importante para entender o século XXI. Antes era só o G7, que eram os 7 países mais ricos do mundo. Agora são 20, ou seja, estão considerados os emergentes. Isso mostra um aumento de influência, né? E uma mudança de polarização no mundo. Significa, então, que no século XXI, vários grupos e vários povos passaram a exercer influência global. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Falei muito e até breve. Fui. Parou.